Fala, GeoHacker, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula que eu vou compartilhar com vocês aqui. A gente vai analisar o potencial de consumo, a gente vai entender essa camada de dados aqui da MapFry sobre potencial de consumo e por que ela é tão relevante na hora que a gente for analisar uma oportunidade, seja para comprar um ponto, seja quando alguém está passando o ponto, seja até mesmo para vender o ponto que você possui hoje, seja para expandir uma franquia, enfim, para as mais diferentes finalidades. Essa é uma camada de dados extremamente importante e relevante, tá? E a gente já vai entender o porquê. Antes de eu avançar aqui, se você está chegando hoje aqui no canal, aproveita, já te inscreve e ativa as notificações. Isso vai garantir que você sempre vai ser notificado ou notificada quando um conteúdo bacana como esse entrar aqui no canal. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, aproveita e já deixa aqui nos comentários. E para eu entender que está fazendo sentido esse conteúdo, que você está gostando e que o tempo que eu estou investindo em trazer isso de forma gratuita está sendo fazendo sentido, deixa um like aqui no vídeo antes de eu avançar. Fechado? E se você quiser aprender mais rápido, se você quiser saber mais sobre geomarketing, eu sempre deixo links relevantes, importantes aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser, já deixa mapeado aí para você dar uma olhada em seguida. Combinado? Então vamos entender hoje aqui sobre essa camada de potencial de consumo. Por que é importante a camada potencial de consumo? Na verdade, o primeiro ponto é o seguinte: ela é uma camada importante porque ela permite a gente entender a soma da renda das famílias, né? Então, qual é o potencial de consumo das famílias dentro de uma determinada região. E esse dado ele é ideal para a gente entender questões relacionadas, por exemplo, ao próprio cálculo de market share, ou seja, qual é o potencial esperado dentro daquele mercado, dentro daquela região, para o negócio que eu quero abrir. Tá? Então, vou dar um zoom aqui no nosso mapa, dentro já logado da MapFry, e a gente vai adicionar essa camada de potencial de consumo. Tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, antes de mais nada, eu vou criar um ponto e vou criar um raio. Lembrando que aqui a gente está partindo do princípio que a gente não está usando nenhuma pesquisa por endereço. Tá? Esse é um recurso que a gente pode pesquisar diretamente um endereço específico aqui e já ir direto para esse local. Sempre que a gente coloca um endereço direto aqui na ferramenta, ele já cria um PIN diretamente naquele endereço que a gente colocar aqui, tá bom? Eu vou fazer diferente, eu vou criar um PIN aqui, eu vou soltar ele aqui dentro do mapa, tá? Então, beleza, criei aqui. E eu vou colocar aqui potencial de consumo, tá bom? E aí eu vou criar um raio aqui de tá bom assim, tá? Esse raio aqui ele tem, deixa eu ver, basicamente aqui seria 2,5. Aqui tem uns 1,5 km, eu acho. Tá bom, de 1,5 km, tá? E aí eu vou adicionar uma subcamada que é justamente o potencial de consumo. E aqui eu vou entender o potencial de consumo, ó, dessas pessoas. Então aqui tem um potencial de consumo de 627 milhões, tá? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui está a maior concentração de riqueza aí de Porto Alegre dentro dessa região, tá? Eu vou pegar uma outra região aqui a nível comparativo, tá? Uma região que imagino que seja sendo mais afastada, ela vai ter um cenário diferente. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, aqui assim nessa região, vou adicionar o PIN e vou criar também essa camada de dados, tá? Para a gente ter uma noção. E eu vou criar um raio aqui com o mesmo tamanho do que a gente criou ali, só que um pouco mais afastado, tá bom? Vou adicionar aqui a camada de dados. Lembrando que essa camada de dados ela é uma camada exclusiva para o recurso Premium, tá? Então você só vai conseguir ter acesso a esse recurso no plano pago, tá? Mas aqui é mais para a gente entender um pouco sobre dados, tá? Camada de dados relevantes para as análises. Olha só.
Antes a gente viu ali mais de 600 milhões dentro dessa região aqui como potencial de consumo. Aqui a gente vê já 183 milhões em um raio aproximado. Acho que esse aqui ficou até um pouco menor. Eu vou ligar esse aqui de novo, tá? Deixa eu só... Olha só. 627 milhões dentro desse raio aqui. E aqui ele é basicamente... Deixa eu pensar aqui. Ele é basicamente... Opa. Ó. 3 vezes esse outro raio aqui. Esse raio aqui ele tem um potencial de consumo de 3 vezes esse outro aqui, tá? Então, assim, olhando, pensando em possibilidade, em poder de consumo das famílias, aqui tem famílias com maior poder de consumo. Essa aqui é uma camada de dados, que ela é extremamente importante, mas você precisa levar em consideração aonde que está o seu público-alvo. O seu público-alvo, meu público-alvo ele é, sei lá, um produto que ele mais está na classe CD, só que aqui tem maior potencial de consumo, eu vou colocar aqui. Provavelmente aqui nessa outra camada de dados não vai ter muito fit, porque aqui tem maior potencial de consumo, e isso significa que existe nessa região uma área com pessoas com maior poder aquisitivo e que o seu produto, talvez, da franquia, enfim, do negócio que você tem em mente, não vai ter o fit necessário com esse público aqui, certo? Então, você teria que considerar de qualquer forma uma área mais afastada. Então, é muito importante quando você vai construir aqui no canal, eu estou trazendo análises distintas com dados isolados, que é as possibilidades existentes, mas quando você vai consolidar uma análise de um ponto comercial, você vai vai criar um racional do potencial para aquele negócio, juntando as mais diferentes camadas, mais diferentes informações. Tá? Não é uma informação que você vai pegar de forma isolada para formar a sua opinião, a sua análise sobre o potencial desse negócio dentro dessa região, certo? Então, essa é uma das camadas de dados e é uma das possibilidades que eu estou trazendo que você tem hoje como acessar. Claro, aqui é do plano Premium, certo? Mas se você for analisar até alguns anos, até 6 anos atrás, você teria que pagar muito, mas muito caro para uma empresa fazer esse tipo de análise para você. Hoje você pode fazer isso por conta própria, contratando um plano aqui que ele sai muito menos de R$1.000, por exemplo. Pelo menos durante o momento que eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente vai ter reajustes ainda, porque é uma ferramenta recente, pouca gente conhece e ela está constantemente incrementando, trazendo novas features que são extremamente relevantes para as análises, certo? Então é isso, eu queria só trazer e compartilhar contigo as possibilidades que existe esse poder, né, de análise dentro dessa ferramenta e que ela está aí, está acessível. Esse é um recurso premium, mas ela está acessível diferente de um tempo atrás, que antes você nem tinha esses dados consolidados dentro de uma ferramenta para qualquer pessoa acessar. Hoje a gente tem isso, certo? Então existe aí um espaço muito grande de oportunidades para quem quiser trabalhar com geomarketing, por exemplo. Reforço o convite, tem links interessantes que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Convido você a acessar, tenho certeza que algum deles aí vai ser muito útil para você nessa jornada de aprendizado. Fechado? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos em um próximo. Até breve.